vamos dar início a mais um Contestação Espírita, já pedindo para você curtir, dar um like, compartilhar. E se quiser ouvir também nas plataformas digitais em áudio, está disponível para os momentos em que você estiver em movimento também, fica mais fácil para ouvir. Hoje nós vamos tentar falar sobre filantropia, né? A gente está no final de 21, quando esse episódio está sendo gravado, e a gente percebe que filantropia é um tema que deveria estar sempre presente no nosso dia a dia. Tem momentos em que ele está mais presente, tem momentos que não. Vamos começar então falando sobre a importância, como cada um vê e tal. Se você quiser dar um start, Jairson, você acha que a gente tem praticado bastante, que a gente tem, mesmo no micro, assim, no pessoal, a gente tem feito filantropia o suficiente? Seria interessante a gente definir, né, o que é filantropia primeiro, né? Até para a gente ter uma ideia aí. Estou procurando aqui, só um minuto. Por exemplo, existem as filarmônicas, que é resultado de um trabalho Filantrópico. Isso. A filantropia foi para mim a palavra encontrada, né, de início para as pessoas começarem a se movimentar em relação ao outro. Ainda mais aquelas pessoas, porque essa palavra ela vem de cima para baixo, né? Ela vem da classe mais abastada, das pessoas com mais dinheiro que praticam a filantropia, né? Então é um conceito que veio de cima para baixo, que a base da população já faz há muito tempo, que é a caridade, né? Que é você se doar ao outro, né? Ou a gente sabe que para pessoa que das comunidades, para as pessoas mais humildes, elas já praticam isso faz tempo, né? Você encontra esse sentido de se doar para o outro muito mais latente, muito mais natural. E a filantropia foi aquela palavra que as empresas encontraram, as pessoas com mais dinheiro encontraram para classificar o que elas estão fazendo, que é se preocupar com o outro, né? O ato de se doar. E sinceramente, eu acho uma palavra muito gourmetizada. É um jeito bonito de falar que tá dando um pedaço da unha. Exatamente. Que, na verdade, se gourmetizou um dever. Porque você auxiliar o outro é um dever. Eu estudei, né, sobre a filantropia, inclusive achei uma mini palestra que fala que a diferença de filantropia e caridade é que a filantropia é algo mais institucionalizado. A caridade já é algo mais sentido. É bem legal que eu tinha visto lá. E aí eu anotei uma porção de coisas. Aí a filantropia, o significado, profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade para com o outro. Caridade, é o que está escrito no Aurélio. E aí o Sidney tinha colocado as questões do Livro dos Espíritos, né? E como a pessoa ia falar do Nosso Lar, né, da instituição Nosso Lar, as questões que o Sidney colocou falavam bastante das pessoas mais fortes ajudarem os mais fracos, né? E sobre quando a pessoa chega na velhice, se precisa ajudar ou não.
O que Kardec fala sobre isso, né? Então, se as pessoas idosas precisam trabalhar, e aí ele fala que o forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Então, aqui ele isenta a pessoa idosa de trabalhar, né? E aí ele fala que é a lei da caridade. E o que vai transformar tudo isso é a educação. Uma educação bem conhecida, compreendida e praticada. Eu acho legal quando Kardec coloca as coisas dentro de uma escala. Quando ele fala de tudo, se a gente olhar, está tudo escalado certinho, né? Ele falou do... A gente está tudo no número, hein? Ele falou da educação, né? Conhecida, que é a proposta de hoje, né? Conhecer, compreender e depois praticar. Então, eu fiquei pensando em qual desses nós estamos e que isso no futuro vai ser hábito. Depois quando ela começar a ser praticada, vai ser um hábito na vida das pessoas. É recorrente, eu não sei se vocês percebem isso também, que em várias culturas o idoso, seja ele carente ou não, mas ele é liberado de trabalhar, né? Até por questões físicas, filosóficas e tal, o idoso vai sendo meio amparado, assim. Ainda que... Amparado não, preservado, né? Amparado é um termo um pouquinho maior. Ainda que não seja feito isso institucionalmente, mas é mais, eu acho, como se diz, empírico, assim, aleatório, né? As famílias, os núcleos acabam ir deixando os seus idosos mais protegidos. Eu cito o caso da avó da Cris, por exemplo, que ela não passa perigo algum na vida, ela vive dentro de casa e ela tem as atividades dela, mas ela não é... A família arrumou um jeito que eu considero bacana de preservar o estado dela, né? Então, todas as atividades, mesmo que aleatoriamente, são feitas de forma a proteger, a mantê-la segura, mantê-la preservada. Embora isso, por incrível, de novo, no nosso país, na nossa esquina do mundo aqui, isso deve ser considerado um privilégio, né? Até isso. Eu dei uma olhadinha aqui no Dício, ele vai mais ou menos na linha da que a Carla falou ali do Aurélio, mas ele tem uma expressão que eu achei ímpar aqui. Ele coloca na primeira definição, amor excessivo pela humanidade. Difícil de entender, né? Amor excessivo pela humanidade, né? Seria tipo uma caridade turbinada, alguma coisa assim, né? Porque amor excessivo pela... Se a gente for considerar amor excessivo pela humanidade, o único filantropo que pisou na Terra foi Jesus, mais ninguém. Então é um termo que a gente não pode utilizar, né? Quem vocês conhecem que tem um amor excessivo pela humanidade? Vocês conhecem alguém? Mesmo os figurões aí que a gente tem, os nomes mais abastados aí em termos de caridade, de dedicação à humanidade, mesmo eles, o excessivo eu acho que cai, né? E tem Não, amor pela humanidade, tudo bem, mas excessivo... não, pode ser qualquer coisa, menos amor, muito menos excessivo. Pode ser uma reparação, né, uma forma de compensação, mas amor definitivamente não é, né? Senão a gente está com a definição de amor errada, eu acho. Ah, É sim. isso mesmo, só Jesus. Aí ele Ele continua. ficou bem certo, reparação. Esses que a gente vê que está trabalhando aí para ajudar a humanidade, eles estão, na verdade, reparando muitas coisas do passado, né? E aí desenvolvendo, lógico que eles estão desenvolvendo o amor.
Mas só Cristo mesmo. E o interessante também, pegando mais ou menos na linha que a Carla colocou ali, a segunda definição é caridade, demonstração de generosidade, tendência a ajudar os mais necessitados, falta de interesse próprio, né? Mais voltado para o próximo. Mas vejo assim, né? Você tem um nível hard do negócio, né? Um nível top 1, porque não dá para falar top 2 nem 3, top 1. E aí você coloca toda a ralé no pacote ali, né? Então você está defendendo que há níveis de filantropia. Não entendi. Você está defendendo, então, que há níveis diferentes de filantropia. De acordo com a definição, sim. A primeira definição é amor excessivo pela humanidade e o resto. A segunda definição, caridade, demonstração de generosidade. Aí eu acho que justamente para poder compensar o excessivo ali, eles colocaram as coisas no mesmo balaio ali, né? Para falar, não é bem assim, né? Então, Isso, vamos lá. mas também muitas outras coisas. Então deve ter 3 níveis, vamos lá. Se tem o excessivo, significa que existe a média, o excesso a escassez. Isso, exato. Vai além o que está ali na média, o que fica quem. Então, pelo menos tem 3 níveis de filantropia. No mínimo. No mínimo. De acordo com a lógica, deveria ser. De acordo com a lógica. Eu acho que não tem nível, não. A filantropia... Mas você tem o excessivo? Você tem excessivo, definição. Excessivo. Por definição. Não, mas a definição está errada já na descrição, né? Vamos chutar o pau da barraca, o negócio está errado, é de princípio. No princípio começa errado o negócio. Nada contra quem falou, ou a comunidade acadêmica, mas... Esse é o verdadeiro espírito de contestação. Está errado o negócio e pronto. Falar a verdade, velho. Você ia falar alguma coisa, Cláudia? Vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos. Então, eu ia dizer, né, quando o Jason falou que essa questão a caridade, e aí está presente muito mais entre os mais humildes, é uma coisa muito real, né? Assim, eu vejo o quanto é mais fácil as pessoas mais simples partilharem do que as pessoas que têm muito, né? Porque, na verdade, não é nem o quê, porque pode ser que uma pessoa que tenha muito partilhe alguma coisa que seja, assim, materialmente muito maior, mas o gesto de quem divide aquilo, o pouco que ele tem, é uma coisa realmente grandiosa, né? E aí a gente chama de caridade mesmo, porque eu acho que tem a ver com aquilo que a gente já discutiu da outra vez, que é a questão da empatia, né? A pessoa já passou por aquilo, ela sabe o quanto é difícil ter uma necessidade, né? Olha, para falar a verdade, espírita e cristão não deveria nem usar essa palavra filantropia. Por qual cristão razão? não tem que usar a palavra filantropia, porque não é fora da filantropia, não há salvação. Eu acho também, eu concordo. Eu acho que para nós o cerne tem que ser caridade. A filantropia é um tipo de caridade, mas como a Carla falou, eu assim acho a filantropia é cena, gente. A filantropia é currículo, para você abrir porta, né? entidade institucional, pose, a gente que dá muitas vezes para compensar imposto, sabe? É uma palavra, por isso que eu acho que por isso que eu falei que vem de cima para baixo. Né? A filantropia ela atende, mas ela atende sem envolvimento. E espírita não tem que atender sem envolvimento, não tem que se botar como filantropo, não tem que se botar como voluntário. Espírita não é voluntário. É obrigação. Espírita é comprometido, é responsável. Essa história que, sou voluntário. Você é voluntário na hora que fala
assim, ó, tem alguém para varrer uma sala aqui? Você levantou a mão, você é voluntário. A partir dali você é responsável. O E a gente que Jairson já tem veio com a tanta espada na mão. informação... Então, Não, mas isso a gente que já tem tanta informação, a gente deveria ter vergonha na cara e parar com essa história de que, ai, filantropia, isso e aquilo outro. É igual lá no, onde eu frequento, muitos anos atrás, o termo era carente. E eu travei uma briga enorme lá. Não existe carente. Carente é a gente. Porque falava assim, olha, vamos atender a criança carente. Olha a falta de respeito, a falta de humanidade, a falta desse amor à humanidade. Você se referir ao outro, né? Você se colocar acima do outro na hora do assistencialismo. Não tem empatia, não tem envolvimento, não tem responsabilidade, não tem conhecimento, não tem nada. E a doutrina nos empurra para o outro lado. O cristianismo nos empurra para a caridade, não para a filantropia. A gente não tem nem que se envolver com essa história de filantropia. Eu acho que... Centro espírita não tem que receber prêmio por ser filantropo. Ah, sim, isso é verdade, eu concordo. Eu acho que tudo Não depende tem que receber também prêmio. da Vamos bater intencionalidade. palma porque... sabe? A palavra é bonito, né? Abre portas, né? Lá na Salvador Arena, por exemplo, aqui no ABC, se você se você é uma instituição que pratica filantropia, você já tem uma credencial, você já se credencia a ser ajudado a eles. Agora, se você fala que você pratica caridade, você tem que mudar o termo. E volta a falar, não existe, a frase é, fora da caridade não há salvação. Não é fora da filantropia, não há salvação. Eu ia pegar um gancho no que a Cláudia falou, né? Que ela falou que se observa mais caridade dentro das rodas de pessoas mais carentes, entre aspas, do que de outras rodas, dos milionários, né? Então, mas é bastante lógico, né? Um milionário, ele não fica milionário por esforço do seu trabalho. Me desculpe quem pensa disso, porque é mentira. Né? Um cara, para juntar 1 bilhão, ele deveria trabalhar durante 50 anos, 24 horas, 365 dias, e ele teria um salário maior que 54 mil reais para ele juntar 1 milhão, depois de 50 anos. Mais 54 mil reais por dia, trabalhando 365 dias por 50 anos. Ninguém tem isso e ninguém faz isso, e é impossível fazer isso. Então, essa relação de acúmulo, ela vem de acordo com... a gente tem exemplos aí de altos níveis de exploração, né? Então, os bilionários aí, as empresas dos bilionários, têm um monte de reclamações em relação a condições de trabalho, em relação a salários baixos, né? Então, você tem até, por exemplo, acho que um dos assuntos que ficou bem evidente aí nos últimos tempos aí eram os motoristas da Amazon, né? Que não podiam parar durante o trajeto, eles levavam garrafa para poder urinar dentro. Porque eles não podem parar o trajeto, senão eles não conseguem cumprir em tempo as entregas, né? Então, falar que o cara O povo que trabalhou... embala usa fralda. Exatamente. Tinha uns que usavam fralda para não ter nem o trabalho de fazer isso. Então, falar que Bezos, por exemplo, juntou tudo com o suor do trabalho dele, me desculpa, mas não dá. Mas se Fora a você... sonegação, né? Exatamente, fora as outras coisas, né? Mas se você olhar para o pobre, né, e ele sabe exatamente quanto que custa as coisas, e o custo que eu estou falando não é custo financeiro, é o custo real das coisas, porque financeiro é só uma parte, ele sabe exatamente o custo real. E ele, por obrigação, porque ele sabe, ele passa por isso, ele divide. Né? Ele divide por quê? Porque ele sabe o quanto sofreu para conseguir algo, mesmo que seja por doação. E ele sabe que o tanto que ele sofreu, ele pode ajudar o outro, ele pode fazer o outro não sofrer tanto, porque o outro vai ter a mesma jornada para conseguir algo. Né? Então, a caridade, quando a gente está falando de níveis sociais diferentes, ela se apresenta de outra forma, por quê? Porque o conhecimento liberta, né? E em alguns casos escraviza.
mas o conhecimento liberta. E sabendo da situação, as pessoas sabem o que precisam fazer. Deixa eu comentar aqui. Essa semana eu estava ouvindo um podcast em que estava o Alok dando uma entrevista. E ele estava comentando sobre várias coisas e tal. E aí ele estava comentando sobre um aprendizado que ele teve com o povo indígena, que acabou se envolvendo, uma vila de indígenas lá e tal, não sei o quê, trouxe recurso e ajudou e tal, não sei o quê. E aí ele estava comentando que ele entendeu um conceito que para ele nunca esteve na mesa, e acho que para nenhum de nós esteve, que é a relação do indígena com o coletivo, com o bem em geral. Né? Então, na cultura indígena, funciona da seguinte maneira, segundo ele. Quando alguém ganha, você vai lá e presenteia um índio qualquer com um livro, com qualquer coisa, com a roupa, qualquer bem material que você queira. Hoje, se você voltar daqui 3 meses, aquele bem não está com o índio que você deu, ele está com outra pessoa. Porque eles fazem circular o bem existente, né? Seja ele alimento ou não. E aí, qual que é a pegadinha da coisa? O índio é um ser humano como outro qualquer, segundo o conceito dele, né? E ele falou assim, então ele tem alguns que têm vontade de ficar na aldeia, tem alguns que têm vontade de estudar, tem alguns que têm vontade de ir para a cidade grande, enfim, são pessoas com desejos e sonhos igual a nós, né? Porque somos todos humanos, né? E aí o que acontece? Quando chega na cidade, o índio não entende que ele vai no mercado e ele precisa pagar pelas coisas, porque na cabeça dele, se está ali disponível, é para que todos possam usar, né? E isso causa diversos contratempos e coisas desagradáveis ao índio quando ele vai para a cidade. Né? E eu achei lindíssimo isso, porque faz parte da educação e se você olhar, quem está errado, né? É o índio ou somos nós, né? Nesse aspecto. E aí agora eu vou fazer uma provocação aqui. E falo assim, pelo estado da primeira rodagem, da primeira rodada de conceito que a gente passou aqui, então não vale a pena ter filantropia. Filantropia, então, não poderia ser estipada pelo que a gente está concluindo aqui ou não? Vou fazer uma parte no que você falou, se o índio, depois eu toco nessa questão. Se me fala a memória em Tupi, né, que é a língua original de Pindorama, né, Alexandre? Para quem não sabe, Pindorama é como os nativos chamavam aqui Terra Brasilis, mas enfim. Em Tupi, se não estou enganado, só tem, em termos de numerais, só tem 4 palavras. Seria o equivalente a conceito de né, uma unidade, 2, 3, 4 e muitos. Ou seja, para o índio, para o nativo, não faz sentido nem numerar. Nem assim, cara, mais que 4 é muito, cara. É mais do que você precisa. É mais do que você precisa. Sabe? Então, aí, voltando aqui, aí o que o Alexandre falou do bilionário, é justamente o oposto, né? O cara, assim, mesmo que honestamente, vamos supor que exista um bilionário honesto, o cara ganhou lá, não, beleza, o cara bolou algo que cai no gosto de todo mundo, e todo mundo vai querer adquirir, comprar, enfim, ter para si, e aí é a lei de mercado. Cara, quanto maior a demanda, o preço vai lá em cima. Mas nós somos culpados por isso. Nós criamos essa cultura do mercado. Assim, aqui está lá na pasta, a gente acabou perdendo, né? A gente pode até retomar depois aquela questão do rico, né? O que é o rico? O que é o verdadeiro rico? Assim, eu tenho para mim que o verdadeiro rico não é o cara que tem muito, é o cara que precisa de pouco, ou precisa do suficiente.
Chegou ali, cara, beleza, bateu. Tá, é o que basta. Eu tenho bastante. A palavra bastante também é outra palavra que se distorceu aí, né? Entre outras, né? Além da filantropia, do idiota, tem o bastante. Bastante não significa muito. Bastante é o que basta. É o bastante. Então, nós temos que trocar ter muito por ter bastante, mas no bastante no sentido correto da palavra. Eu quero ter aquilo que basta. E vão para o índio. Cara, mais do que 4 não é muito. Então, você pensar no tupi, mais do que 4, não preciso mais do que 4. E aí que vem as desigualdades, aí que surgem toda. Aí eu vou na pergunta do Cid. A filantropia hoje é um mal necessário, por assim dizer, vai, não é um mal, né? Porque está fazendo bem. Mas é uma muleta, é um artifício, ó, achei uma palavra legal. É um artifício necessário. Enquanto a gente está ainda na questão de 5, 6, 7, 8, 20, 100 mil. Tá? De parar lá atrás no 4. Mas enquanto elas estão numerando mais do que isso, sim, filantropia é um artifício necessário. Eu vou completar essa fala do Zé dizendo assim: para uma tribo indígena, por exemplo, começa da própria criação deles. Não existe o pai e a mãe responsável pelos filhos. Toda a aldeia é responsável pelos seus meninos, pelos seus curumins, pelos seus meninos. Então, não é o pai ou a mãe que, por exemplo, se acontece alguma coisa ruim ou se quebram as regras que eles têm, que é cobrado. É a aldeia inteira, todo mundo senta, todo mundo discute, todo mundo conversa. Isso é uma coisa que a gente não vê no nosso. Primeiro que eles têm um conceito cultural de valorizar a sabedoria do idoso, coisa que a gente não tem. A gente abandona, a maioria abandona seus idosos. Hoje que os idosos estão vivendo mais, eu vejo um monte de gente falando, nossa, isso é um problema, não sei o que fazer com os meus pais, porque já estão velhos, porque não sei o quê. Porque é como se fosse um peso. Para eles nunca foi um peso, é sempre alguma coisa muito bacana, né? E eu penso assim, né? Nós ainda vivemos num planeta em que, infelizmente, nós temos que lidar com exatamente sai um tapa por causa da criança, né? Porque a criança brigou com o outro, aí a mãe entra na frente e fala que seu filho é mal educado, e a mãe é mais mal educada que o filho ainda, enfim, né? Toda essa história. Mas, assim, eu acho que nós vivemos num momento, num tempo, que, infelizmente, ter esses artifícios, por exemplo, como a filantropia, que o cara vai lá e pode, e aí eu não estou falando de caridade, porque a caridade é outra coisa. A intencionalidade dele é só ele abater do imposto de renda, isso não é caridade. Isso é uma coisa que ele faz. Mas aí a gente tem que pensar no outro lado de quem recebe. Porque mesmo o cara não tendo a intenção e nem querendo fazer isso, é um benefício para alguém que merece. Então, existe um merecimento do outro lado, da outra ponta. Não é o merecimento de quem faz. Esse não vai levar crédito, esse não vai contar. Porque ele não fez por amor ou porque ele queria ajudar. Ele fez simplesmente porque é mais fácil, eu abato e isso é bom para minha empresa, né? Porque tem isso agora, né? A filosofia de que, eu ajudo, então a minha empresa é sustentável, a minha empresa é não sei o quê. O raio que o parta, não é nada disso, né? Mas a gente tem que olhar para o lado de quem está lá na ponta e as instituições que recebem isso e que ali tem pessoas que têm merecimento para receber isso, percebem? Então, assim, eu acho que ainda é uma necessidade que a gente tem. Acho que provavelmente vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais desses artifícios, assim como a gente não precisaria, não deveria precisar respeitar um limite de velocidade, porque a gente vai levar multa, né? Mas quantas pessoas só respeitam porque dói no bolso? Infelizmente é isso. Mas é um primeiro passo.
Porque eu lembro, por exemplo, quando mudou essa lei do trânsito, né, da questão do cinto de segurança. Nós somos da geração que a gente andava no carro tudo rolando, né, quando viajava. Entendeu? De monte. Que não tinha cadeirinha, que não tinha nada. Aí o povo fala, isso daí é frescura. Não é, gente, isso é necessidade, uma coisa boa. Quantas mortes são evitadas por esse tipo de coisa? E no começo, para ir, hoje, é difícil você ver uma pessoa que não use cinto de segurança ou que tem uma criança que pequena, né? Não estou falando das crianças maiorzinhas, mas uma criança que não tem uma cadeirinha adequada no carro. Porque tem medo de multar, mas também porque aos poucos esse conceito ele vai entrando na sociedade até um ponto que não vai ser mais necessário esse tipo de cobrança. Mas nós ainda estamos no momento em que a gente precisa da infeliz da cobrança, né? Então todo um processo. Mas eu concordo que fazer por fazer, isso não significa nada. Mas tem quem está lá na ponta que está recebendo isso e para ele é ainda uma coisa necessária. Porém, eu acho que eu concordo muito com o Jairson quando ele diz que nós, espíritas, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não está, né? Não é um status, não é um status. É um modo de vida, é uma filosofia, é uma ação, sabe? Eu acho que a gente já saiu do campo das ideias, a gente tem que partir para o campo da ação, sabe? E realmente, eu acho que tudo tem a ver com a intencionalidade. Por exemplo, se você pegar a história do Paulo Altran, a gente já até comentou aqui em alguns outros momentos. O cara, ele não era católico, ele era ateu, inclusive, e ele ajudava uma porção de instituições de caridade, de tudo. Só que ele nunca divulgou. Ele ajudava, ele era benemérito de um monte de coisa, mas ele nunca quis que o nome dele fosse mostrado, né? E aí você pensa assim, pô, mas o cara nem era cristão, nem era nada disso. Mas só se descobriu que ele era isso porque quando ele morreu, as vários lugares que ele ajudava vieram e disseram isso, porque ele não permitia que se dissesse isso, né? Então, eu acho que é uma questão de intencionalidade. Ele ajudava, talvez, não sei se ele se doava com tanto amor, mas o fato é que ele ajudava, ele não queria que ninguém soubesse, que eu acho que é isso, né? Não precisa de holofote para isso, ele poderia se utilizar como várias pessoas vão entregar qualquer coisa, está tirando selfie, gente. Que é isso? Sabe? Isso é horrível, isso é medonho, né? Ai, tô fazendo ação de caridade. Que? Não tá, porque você está se mostrando, então você já recebeu sua recompensa, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que parar e repensar, principalmente nós que somos espíritas. Porque se a gente não repensar, a gente vai ficar eternamente nessa coisinha de eu sou voluntário, eu faço caridade, eu faço isso. Não faz. Se você fizer, você vai lá e faz, e não precisa ficar falando para os outros que você fez. Entendeu? Eu acho que eu aprendi muito quando alguém disse que é péssimo a gente postar um prato de comida quando quando tem gente passando fome. Isso foi de verdade um chacoalhão na minha vida. Você entendeu? Então eu agradeço essa luz que eu recebi, porque isso mudou minha esse forma anjo até de luz pensar. Nessa alma. Tô salva. Esse ano eu não postei nada de comida, nada.